Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Notícias às 7 na Rádio Observador com o jornalista Luís Soares. O Presidente da República vai estar hoje reunido com o Rei de Espanha e com o Presidente do Governo Espanhol. A visita de Estado começou ontem com António José Seguro a pedir melhorias no mercado laboral em Portugal. Melhorias para que o país possa ser não só extraordinário para viver, como também extraordinário para trabalhar. António José Seguro decidiu não inovar na primeira viagem de Estado, escolheu o país vizinho, Espanha. No primeiro dia, ontem, esteve reunido com vários jovens portugueses que vivem e trabalham em Madrid e, apesar de repetir que não tem poder executivo, o Presidente da República não deixou passar matérias de governação e, com a lei laboral a marcar a semana em Portugal, António José Seguro acabou por fazer comparações entre os dois países ibéricos, como nos conta a enviada especial da Rádio Observador, Carla Jorge de Carvalho. Em dia de derby lisboeta, o Presidente da República mantém a máxima de que a equipa que ganha não se mexe. Se tem corrido bem começar mandatos a visitar Espanha, então que continue assim. Não inovo, apenas consolido aquilo que têm sido boas escolhas dos meus antecessores. Seguro visita a Espanha para perceber que as relações entre os dois países vão bem, até muito bem. Mas com o Ministro Paulo Rangel a ouvir, diz que podiam ir melhor. Embora aqui para nós eu gostasse muito, e o Sr. Ministro também, que as empresas portuguesas tivessem uma penetração maior na economia e no mercado espanhol, vamos estimular, essa é uma das preocupações da nossa presença aqui. São as tarefas que o Presidente vai ter nos encontros desta segunda-feira com o Rei Filipe VI e com o chefe do Governo, Pedro Sánchez. Para os encontros, António José Seguro poderá levar algumas das histórias que ouviu dos cerca de 40 jovens que juntou na Embaixada Portuguesa em Madrid, até porque houve sempre uma tónica comum. Como é que olham para o nosso país? Como é que veem hoje Portugal? Porque aquilo que eu posso, de alguma forma, retirar como síntese abusiva das nossas conversas é que Portugal é um país extraordinário para viver, mas que precisa de fazer umas melhorias para também ser um país extraordinário para se trabalhar. É o desafio deixado ao país por um Presidente que não se cansou de deixar um apelo aos jovens. Quero-vos deixar este apelo, não desistam de Portugal. Nós precisamos muito, 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 muito do vosso talento, da vossa energia, do vosso trabalho, dos vossos sonhos e da vossa generosidade. O apelo de António José Seguro, escutado pela Carla Jorge de Carvalho, a acompanhar este primeiro dia de visita oficial à Espanha, a visita que continua hoje. António José Seguro vai ser recebido pelo Rei de Espanha e pelo Presidente do Governo espanhol. O encontro com o Rei Filipe VI está marcado por volta do meio-dia, hora de Portugal continental. Enquanto António José Seguro está em Madrid, surge uma sondagem que mostra que os portugueses acreditam que o socialista vai ser um melhor Presidente da República do que Marcelo Rebelo de Sousa. É o que mostra um estudo de opinião da Intercampus para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios. Apenas um quarto dos inquiridos acredita que o novo chefe de Estado vai ter um desempenho pior do que o de Marcelo Rebelo de Sousa. António José Seguro tomou posse no início de março, tem adotado um estilo mais resguardado, mais contido do que o do antecessor. Escolheu também como primeiro tema, na presidência aberta, a recuperação das zonas atingidas pelas tempestades. Ora, 57% dos inquiridos acreditam que a atuação do novo presidente está a ser melhor do que aquilo que imaginavam quando Seguro venceu as eleições. Olhamos agora para a guerra no Médio Oriente. O Irão não tenciona participar nas negociações com os Estados Unidos em Islamabad. Isto apesar de J.D. Vance estar a liderar a delegação norte-americana. A imprensa estatal de Teherão conta que não há até ao momento planos para participar na ronda negocial que está marcada para hoje no Paquistão. A presença de Teherão não é certa, apesar dos meios de comunicação norte-americanos avançarem que, tal como aconteceu na última ronda negocial, volta a ser o vice-presidente dos Estados Unidos a liderar as negociações pela Casa Branca. O objetivo é o mesmo, alcançar um acordo de cessar-fogo a longo prazo e permitir a livre circulação no Estreito de Hormuz. E é por aí que continua concentrada a atenção dos dois países. O Irão promete retaliar em breve, depois dos Estados Unidos terem apreendido um navio de carga iraniano que tentava furar o bloqueio naval. A notícia foi avançada pelo próprio presidente norte-americano na rede Truth Social. Donald Trump alega que os Estados Unidos atacaram e assumiram a custódia total de um navio cargueiro que tinha bandeira iraniana no Golfo de Omã. A Sky News indica que embarcaram
embarcação tinha partido da China com destino ao Irão. Agora, numa mensagem do comando militar iraniano, citada pelo Times of Israel, Teherão acusa Washington de violar o cessar-fogo. E, Luís, o preço do petróleo já está de novo a negociar em alta com a notícia do novo encerramento do Estreito de Hormuz. Às primeiras horas do dia de hoje, os preços do petróleo estavam a recuperar mais de 6%. A reação dos mercados, depois de, na sexta-feira, terem caído os preços do petróleo mais de 9%, com a notícia de que o Estreito tinha sido reaberto. Ora, os futuros do petróleo Brent, de referência para a Europa, estavam nas primeiras horas do dia a subir mais de 6%, a cotar perto dos $97. Recordar que hoje o preço do gasóleo em Portugal desceu cerca de 11 cêntimos, o da gasolina cerca de 1 cêntimo por litro. São temas para aprofundarmos daqui a pouco no Gabinete de Guerra, esta manhã, com a análise do especialista em relações internacionais, Miguel Baumgartner. Vamos ao desporto. O Benfica foi a Alvalade vencer o Sporting e o Futebol Clube do Porto está cada vez mais perto do título de campeão nacional. Começamos pelo derby de Lisboa, que acabou com uma vitória encarnada, 2-1, um jogo que só se decidiu depois dos 90 minutos. O Sporting marcou, mas o gol foi anulado por fora de jogo. O Benfica respondeu e Rafa Silva marcou o gol decisivo já 3 minutos depois do tempo regulamentar. Sheldrup marcou o primeiro gol da partida para o Benfica. A Morita apontou o tento dos Leões. No final da partida, o treinador do Sporting, Rui Borges, descreveu um resultado cruel. Ainda assim, não desiste da corrida pelo título. Ficam mais difíceis, como é lógico, e não podemos fugir a isso, não é? Agora, enquanto matematicamente for possível, nós vamos lutar até ao fim por aquilo que nós queremos, que é chegar ao primeiro lugar. Sabemos que com esta derrota acaba por dificultar mais aquilo que é a nossa vontade e o nosso desejo, com poucos jogos pela frente para o fim do campeonato, mas enquanto houver vida nós vamos lutar por ela, por isso é muito isso. O amargo de boca de Rui Borges. O Benfica com este resultado chega ao segundo lugar de forma provisória, até porque o Sporting tem um jogo em atraso. O técnico do Benfica, José Mourinho, lamenta que o clube esteja dependente de eventuais deslizes do Sporting para chegar ao segundo lugar e à qualificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Continuamos a depender de resultados dos outros. A minha frustração no Casa Pia foi exatamente porque foi naquele momento que nós perdemos a situação de depender somente de nós. Eu queria vir aqui hoje jogar para ganhar e jogar para ser segundo. Viemos aqui jogar para ganhar, ganhámos, mas continuamos a depender dos resultados do Sporting, para não falar obviamente do Porto, que já é uma vantagem significativa. Análise de José Mourinho ao derby lisboeta, que terminou com vitória encarnada. E o Futebol Clube do Porto aproveitou, venceu o Tondela por 2-0 ontem à noite e é cada vez mais líder do campeonato. Tem agora 7 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Benfica. O Porto só precisa de não escorregar para ser campeão nacional, mas Francesco Farioli, o técnico dos Dragões, diz que é cedo para dar o campeonato como concluído. Se começarmos a fazer cálculos, precisamos deste, precisamos daquele, perdemos o foco. Na verdade, temos que continuar da mesma forma. Sabemos onde está a meta, mas sabemos também quantos passos precisamos de dar. São muitos jogos para serem jogados e o próximo é para a taça. Depois vamos preparar o jogo do fim de semana, mas sempre com a mesma abordagem, jogo a jogo, com muita conexão e concentração. Porque, como se viu hoje, não são jogos fáceis, então não importa ficar aqui a fazer cálculos desnecessários. Francesco Farioli a virar já a página para o clássico de quarta-feira contra o Sporting, segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Se o Porto está mais perto do título, o Tondela, por seu lado, está mais perto do regresso à segunda Liga. A equipa beirã soma 6 jogos seguidos sem vencer, ocupa a penúltima posição do campeonato com 21 pontos, a 5 do lugar de play-off. As contas do campeonato e o resultado do derby vão estar em análise nas manhãs 360, mais à frente, numa edição especial do E o Campeão é. Agora são 7h08. Luís Soares, que outras notícias marcam esta manhã? A maioria dos portugueses não concorda com Luís Montenegro e não acredita que o país esteja melhor. É o que mostra uma sondagem da Aximage para o Diário de Notícias. 68% dos inquiridos não encontram as mesmas melhorias que o Primeiro-Ministro. Estes dados mostram que nem os eleitores que votaram na AD concordam com a visão de Luís Montenegro. Professores e Ministério da Educação voltam hoje a sentar-se à mesa das negociações para discutir a revisão do Estatuto da Carreira Docente. O Governo apresentou uma proposta em março para contratar professores em moldes totalmente novos, pretendendo criar um concurso externo ao longo do ano para preencher de forma imediata vagas por baixa ou apresentação. Os sindicatos têm estado contra. A FENPROF anunciou uma concentração à porta do Ministério à mesma hora dessas negociações. A noite foi de eleições legislativas na Bulgária, com vitória para o antigo presidente Rumen Radev, uma vitória expressiva do político pró-russo, próximo do Kremlin, que venceu com uma diferença superior a 20 pontos percentuais do segundo
partido mais votado.